Deus nos livra dos perigos externos, mas Ele, quanto aos perigos internos, nos adverte. Nos perigos externos, bandidos, assaltos, doenças novas e, enfim, todo tipo de perigos que vem de fora sobre nós cristãos, o Senhor promete livramento. Basta clamarmos, orarmos e o Senhor nos livra. Mas quanto aos perigos internos no meio do povo de Deus, Ele nos adverte. E aí é a situação mais perigosa. É muito melhor você enfrentar um bandido do que enfrentar uma tentação de pecado com alguém da igreja. O pecado é uma situação muito pior do que ser assaltado ou ameaçado por alguém de fora. Vamos procurar entender isto. O livro de Esdras é um livro que traz uma história muito interessante. É quando o povo de Deus, cumpridos os 70 anos de cativeiro, recebeu a oportunidade de voltar para a terra de Israel. Como muitos já estavam acomodados na Pérsia, como muitos cristãos estão acomodados no mundo e não querem que o arrebatamento venha logo, tem muito crente que não quer que o arrebatamento aconteça logo. Muitos dos judeus estavam na Pérsia e não quiseram voltar. Eles quiseram aproveitar mais a vida na Pérsia e preferiram esperar. Os primeiros que voltaram começaram a reconstruir a nação. Depois que eles tivessem sucesso, os outros voltariam também. Há muitos judeus no mundo. Quando resolveram os judeus irem para Israel, no início, lá pelos anos 30, 40, a situação ficou muito difícil. Poucos judeus quiseram ir e o primeiro-ministro de Israel lembrou recentemente que na guerra de independência foram 700 e tantos judeus apenas que lutaram, nem 800. Era um número muito pequeno contra exércitos poderosíssimos de árabes e muito numerosos. Mas eles conseguiram se estabelecer, resistir, vencer e manter a sua independência, manter o seu país. Foi uma guerra muito difícil, mas daí por diante eles investiram em armas e treinamentos, mais judeus vieram e houve outras guerras que eles tiveram que enfrentar também muito duras, mas eles venceram. Por fim, as últimas guerras eles venceram com facilidade. E hoje Israel é um país tão poderoso que nenhum país vizinho se mete a querer guerra contra eles. Nenhum país. Todos têm medo, inclusive a Rússia tem medo de Israel também, de tão poderoso que é. Hoje há uma quantidade imensa de judeus querendo ir para Israel. A vida lá é boa, tem riquezas, salários, empregos, apoio do governo. A situação é segura. A segurança dentro de Israel é muito grande e muito mais do que em outros lugares do mundo. Portanto, muitos judeus estão indo em quantidade para Israel. Esse número foi reduzido durante a pandemia, mas continuam pessoas imigrando para Israel. E porque Israel já está estabelecido. Quando tudo era difícil e eles ameaçavam, os inimigos ameaçavam continuamente, todos os dias os judeus, era um ambiente muito perigoso. Mas essa história não é nova porque aconteceu nos tempos passados. E o Esdras diz que quando ele recebeu a autorização do rei da Pérsia para ir lá para a Judéia e completar a sua obra de despertamento espiritual e orientação religiosa do povo, ele recebeu apoio do rei, um
determinado número significativo de pessoas foi com ele, mas mesmo assim o rei ofereceu soldados para protegerem na viagem e o Esdras disse que não precisava. Mas ele apregoou um jejum para todos os judeus para se humilharem perante o Senhor e pedirem uma jornada feliz. Isto está escrito aqui no capítulo 8, versículos 21 e 22. O Esdras tomou essa atitude. Para nós é uma boa recomendação. Meu irmão, quando você se sente ameaçado, você faz o quê? Recorre à polícia, à justiça, às armas ou a Deus? O cristão é instado a depender de Deus. Quando você tem que ser assaltado, vai ser, e Deus vai dirigir aquilo para que você aprenda algumas lições. O fato de você possuir arma não vai livrar você do assalto. Se você tiver segurança contratada, se você chamar a polícia, se você quiser se defender na justiça, nada disso vai proteger você dos ataques que virão de fora. Deus quer nos ensinar que o guarda de Israel é Ele, é o Senhor. Não adianta vigiar a casa, botar cadeado, sentinela, cerca elétrica, câmara eletrônica. Não adianta você botar essas coisas, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não vigiar a sua casa, em vão serão seus esforços. É o Senhor quem tem que ser o seu guarda, mas ele só vai ser guarda de quem confia nele, quem entrega a ele a sua segurança. E aí está um teste muito importante. Quem defende a sua saúde é o Senhor ou é o plano de saúde? Quem defende a sua casa e traz segurança para você é você, são as armas, são as atividades que você tem, ou é a polícia, ou é o Senhor? A gente precisa tomar essa decisão. Quando você vai fazer uma viagem, você pode se resguardar com todos os cuidados, mas se Deus não guardar você na viagem, não tem garantia. O Brasil está entrando numa fase muito perigosa. Existem assaltos por todos os lados, arrastões nas estradas, e isso vai aumentar. A insegurança vai aumentar no Brasil. Nas grandes cidades, o clima está ficando muito perigoso. As cidades do Nordeste, a recomendação que se tem em todas as capitais do Nordeste é para as pessoas de bem não saírem andando pela rua de qualquer jeito, porque o risco de assalto é muito grande. E no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente também conhece esta situação. A gente se precaver como pode, toma cuidados, mas o fato é que as grandes cidades estão tomadas por bandidos que dominam as principais comunidades, ou seja, os bairros mais residenciais e principalmente mais pobres, são dominados por bandidos. E os bandidos, então, oferecem um perigo. Agora, para quem? Se você confiar no Senhor, quem vai defender você é o Senhor, não é a polícia. E até o bandido também vai ser controlado pelo Senhor. Deus vai botar um anjo ao seu lado, o bandido vai ver o anjo. Isso tem acontecido muitas vezes. Mas se você confiar no Senhor. O que acontece é que muitos crentes querem morar num lugar seguro, ter a casa bem trancada, e porteiro eletrônico, segurança eletrônica, câmeras de monitoramento, cerca elétrica, alguns pagam segurança na rua. Nada disso vai garantir se o Senhor não estiver com você. Nós temos um caso interessante no Brasil, emblemático, foi o assalto à residência do conhecido Silvio Santos. A casa dele era ultra segura, tinha cerca elétrica, câmeras de vigilância, cães, tinha homens em segurança. Apesar de tudo isso, um grupo entrou na casa dele, e 2 vezes. E esse grupo era constituído de crentes
desviados. Eu nunca vou esquecer daquele episódio. Crentes desviados entraram com toda a facilidade em uma das casas mais seguras e 2 vezes em seguida eles entraram, porque a segurança toda do mundo não garante quando Deus não está garantindo. Mas Deus quer ser o guarda que vigia Israel. Portanto, se você confiar no Senhor, todos os inimigos externos ficarão por conta do Senhor. Por que você não vai ser atingido por trás por uma bala perdida? Porque o Senhor está guardando. Porque você está no Senhor e fazendo a obra dele. Por que a doença não vai pegar em você? Porque Deus está guardando você, porque você está no Senhor. E assim por diante. Ele é o guarda de todo aquele que confia nele. Mas aí a história não para por aí. O Esdras chega em Jerusalém, agradece a Deus, faz 3 dias de repouso, agradecendo muito o Senhor, louvando a Deus pela boa mão dele, guardando na viagem. Deus protegeu de todos os assaltantes na estrada e chegou com muita alegria. Eles levavam dinheiro também. Chegou com muita alegria e então ele disse: agora vamos descansar para depois começar a nossa missão. Se apresentou aos líderes de Judá em Jerusalém e contou do que ele pretendia fazer. Logo ele se deparou com os problemas. Aí sim, esses inimigos foram os piores. A elite do povo estava minada pelo pecado. Os líderes do povo estavam imersos no pecado e isso fez o Esdras chorar. O capítulo 9 mostra esse choro do Esdras por causa do pecado. Eu queria dizer a você, meu irmão, que o pecado é o nosso maior inimigo. Não é o bandido, nem a arma e nem a Covid. O nosso maior inimigo é o pecado. Pelo pecado, crentes não entrarão no reino dos céus. Pelo pecado, muitos serão vomitados da boca do Senhor. O maior perigo é você ficar morno espiritualmente, é você se contaminar com o pecado. Isto é o maior perigo para um cristão. Entenda isto e aprenda. Dos inimigos externos, Deus nos livra, mas dos inimigos internos, Ele manda você se precaver. E esses são os piores. Cuidado com as pessoas através das quais o pecado vem para você. E o pecado, sim, isso pode derrubar você totalmente. Cuidado com o pecado. Tenha medo de pecar contra Deus. Isso é o maior perigo que você pode enfrentar. Sempre alguém que não provou do grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou,